Já estamos de volta com o seu estilo de vida, ainda conversando sobre o comportamento infantil. Patrícia, é interessante quando a gente ouve a palavra pediatria, quando a gente ouve que nós vamos ao pediatra, porque a gente associa isso sempre à saúde, a questão da saúde física. Mas, por exemplo, se eu percebo que o comportamento do meu filho está diferente em algum sentido, é interessante que eu conte para o pediatra que está sempre fazendo o acompanhamento dele também? Muito importante, Isabelle, porque todas as informações, quando são repassadas ao pediatra, o pediatra pode fazer algum diagnóstico se esta criança precisa de algum acompanhamento de um outro profissional, seja um psicólogo, seja um fisioterapeuta, seja apenas, às vezes, uma conversa para melhorar o dia a dia dos pais e filhos. Então, é importante, sim, que além da doença, né, a mãe registre tudo o que está acontecendo com os filhos. A gente sempre ouve que a criança está com uma febre emocional, ou que ela tem um resfriado que é emocional. O que significa esse emocional? Isabelle, como eu lhe falei, a criança, muitas das vezes, diferente do adulto, ela não sabe mentir. Então, quando ela fica triste, ela fica cabisbaixa, ela fica reservada. Quando ela vai adoecer ou ela está doentinha, ela muda de comportamento. Então, essa mudança de comportamento quer dizer que algo não está bem. Ela faz isso para chamar a atenção. As crianças que são mais agitadas já fazem o contrário. Em vez de ser mais reservadas, aumentam mais suas atividades e ficam muito mais elétricas. Isso também é uma maneira de chamar a atenção do seu filho. Então, pais, a criança modificou de comportamento, fique de olho que alguma coisa está acontecendo. E essa febre emocional que se fala, nada mais é do que a criança está pedindo ajuda. Algo está acontecendo e a gente precisa ajudá-la. Qual é a melhor forma da gente lidar com uma criança que tem essa questão do desvio de caráter, como você estava conversando com a gente? Olha, é importante ali o acompanhamento familiar, não apenas na criança. Porque para a criança ter um desvio de caráter, algo muito grave está acontecendo dentro da sua família, do ambiente familiar. Então, aquela criança que cresce no ambiente familiar, né, é agradável, harmonioso, com amor e carinho, muito dificilmente ela vai ter um desvio de caráter. Agora, aquela criança que cresce no ambiente familiar hostil, um ambiente familiar que tem agressividade, ela pode sim vir a ter um desvio de caráter. E aí ela vai precisar de ajuda, acompanhamento psicológico, médico, e não só a criança, a família, o pai e a mãe também. Quando a gente vai fazer a visita ao pediatra, é interessante que a mãe e o pai estejam acompanhando? Infelizmente, mais de 80%, a grande maioria são as mães que acompanham. Mas é importante que os dois estejam presentes, que os dois participem do crescimento de seus filhos. Os dois, por quê? Porque a criança vai ver que os pais se importam com ela, que os pais estão unidos. E essa união é muito importante para o crescimento da criança, para que ela entenda que ela está amparada, ela está protegida, não só pela mãe, mas também pelo pai, que é uma figura muito importante dentro da família. Patrícia, quais são as principais doenças que aparecem no seu consultório por causa dessa questão do comportamento, por causa da questão da mudança de rotina, da mudança de ambiente, essas questões mesmo ambientais, socioambientais, que levam a criança a adoecer? Principalmente da parte alimentar, né? Nós temos as gastroenterites, aquela criança que não se alimenta de forma adequada. Então, aquela criança que não é acompanhada regularmente aqui, na nossa época da Amazônia, muitos quadros gripais, virais, e essa é a frequência maior. Então, são quadros gastrointestinais e respiratórios, Isabelle. É interessante que a gente utilize as frutas, por exemplo, para mandar para o lanche da escola, ou para entre uma refeição e outra, para realmente fazer essa criança adquirir uma imunidade melhor em relação ao ambiente, em relação ao tempo, até porque na nossa região, por exemplo, o nosso tempo muda o tempo todo e está mudando, né, o tempo todo. Agora a gente está em época de chuva, mas de repente faz sol. Então, como que a gente pode preparar essa criança se ela come muito fora de casa, se ela está rotineiramente fora de casa? Como a gente pode fazer isso? Isabelle, eu costumo falar para todas as mães. Então, lembro que 50% da criança se forma até o primeiro ano. Então, nós precisamos, a partir dos 6 meses, onde esse bebê começa, né, a alimentar-se de forma diferenciada da amamentação materna,
é que essa criança possa experimentar, ter acesso à maior variedade de frutas, vegetais e alimentos. Porque isso vai formar um paladar diferenciado dessa criança. E com isso, essa criança vai se tornar uma criança muito mais saudável, de se alimentar corretamente. Eu sei que é difícil, que hoje com a praticidade, tudo enlatado, tudo de pacote, a gente quer colocar na mochila aquele suco de caixa, aquele bolacha de pacote, mas não é saudável. Então, se você puder estar, pelo menos intercalando, colocando frutas, sucos naturais, isso vai trazer um benefício enorme para o organismo da sua criança, pai. Patrícia, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar disponível para a gente mais uma vez. Eu quero que você deixe a sua dica para os pais que estão passando por essa fase tão complicada, que é a fase de educar. Pais, procurem ajuda, não tenham medo, procurem um pediatra, que é a primeira porta aberta. Ele vai saber orientar como ajudar nessa educação, nesse acompanhamento da sua criança. E quero agradecer, Isabelle, por mais esse espaço, de estar trazendo essas orientações aos pais, a toda a sociedade amazonense, e dizer que eu me encontro atendendo na Clínica Mundi, lá na Efigênio Salles, todos os dias, com o telefone 3348-0032. Muito obrigada. E para você que está em casa, a gente vai ficando por aqui, mas o nosso encontro não tem que terminar agora. Se você quiser nos encontrar também nas nossas redes sociais, mesmo que não seja ao vivo, é só acessar www.facebook.com/estilovida ou @estiloamazonsat, que é o nosso Instagram. Você consegue nos encontrar através dessas ferramentas e a gente não precisa ficar longe por muito tempo. Até eu voltar amanhã, você consegue nos acompanhar também, mas amanhã nosso encontro é no mesmo horário aqui na programação da Amazonsat. Eu espero por você. Até lá!